Estamos de volta aqui pela TV Câmara Uberlândia, novamente o Câmara Debate, essa semana especialmente dedicada ao esporte paralímpico e hoje especificamente vamos falar sobre o papel do paratleta como fator motivacional, né? A maneira com que os paratletas motivam as outras pessoas a praticarem esportes, mas também motivam as outras pessoas a superarem os desafios do dia a dia, um assunto bem gostoso de ser tratado aqui hoje, acredito eu. E a gente vai apresentar aqui os nossos convidados, primeiramente o Pedro, que está com a sua mãe. Beleza, Pedro? Está com a sua mãe, a Carolina Cordeiro, que é geógrafa e fundadora do projeto Angel Hair, que daqui a pouco vai explicar para a gente o que é esse projeto e como ele trabalha a questão motivacional também. Muito obrigado, Carolina. Muito obrigada, nós agradecemos a oportunidade de estar aqui hoje. Bom, e como de praxe, o programa ele tem a participação de parlamentares, né? Que o nosso objetivo aqui é colocar profissionais de diversas áreas, enfim, as pessoas frente a frente aqui com os legisladores e daqui colhermos bons frutos e plantarmos sementinhas que possam brotar bons frutos aí. E apresento aqui o Sebastião Galego, vereador. Muito obrigado pela presença, vereador. Eu quero agradecer, Fernando, a vocês, quero agradecer aqui a presença da Carolina, o Pedro, a mãe do Pedro, né? O Rafael, a nobre vereadora Glaucia da Saúde e agradecer a população em casa que nos acompanha. Muito obrigado, viu? Bom, e apresentar aqui também o Rafael Farnese, que é triatleta e é treinador, né, de atletas, inclusive de paralímpicos, né, de pessoas que são paratletas e que são treinados por você. Te agradecer a presença aqui e com certeza vai contribuir bastante com o nosso debate aqui. Muito obrigado, Rafael. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Bom, e também a Glaucia da Saúde, vereadora e psicóloga, né? Psicólogo entende bem essa questão de motivação, né? Vai poder contribuir bastante, não só como parlamentar, mas também como psicóloga. Obrigado, Glaucia. Quero agradecer o convite, né, e a importância desse programa, Câmara Debate, que está cumprindo a sua função, né, do Legislativo, que é estar conversando com a população. Bom, eu vou começar aqui com a Carolina, que ela e o Pedro a gente acompanha em várias mídias, televisão, revistas, enfim, vocês participam muito de atividades esportivas, principalmente a corrida, e serve como fator motivacional não só, Carolina, para atletas, mas para muitas mães, né? É um exemplo que acabou sendo tratado como um ótimo exemplo em Uberlândia de amor, de carinho, de atenção, não só de mãe com filho, mas também para os atletas, para os paratletas, enfim. Eu queria que você falasse sobre a ideia de fundar o projeto Angel Hair. Angel Hair, o que é? É cabelo de anjo. Né? É o cabelo do Pedro, né, Pedro? Cabelo de anjo. Cabelo de anjo e como vem sendo desenvolvido o trabalho para a gente poder começar essa... Bom, o Pedro é a minha grande inspiração, né? E ele foi muito planejado e ele desencadeou uma síndrome muito rara que o levou às suas limitações físicas. E uma das formas que eu encontrei de estar incluindo ele em todas as atividades, dele ter muita qualidade de vida, é incluir no esporte, na corrida. Eu não era praticante tão assiduamente. E através do esporte eu vi que meu filho se superou muito, né? Que as pessoas que têm algum tipo de deficiência, elas se superam antes de sair de casa, né? Elas são estigmatizadas pela sociedade, elas já enfrentam muitos desafios. E eu vejo o esporte hoje, paralímpico, muito nobre e muito importante no sentido de levar as pessoas a uma reflexão, porque a pessoa que tem algum tipo de deficiência, quando ela está no esporte, ela já primeiro o desafio dela, ela não está competindo com outra pessoa, ela está competindo com ela mesma, né? Então, ela já ganhou a medalha dela, é o que eu falo para o Pedro, antes de sair de casa, quando a gente vai correr, que ele já ganhou a medalha, porque só dele ter a vontade dele sorrir quando a gente prepara o kit na noite anterior, né, filho? E eu falo para ele, você quer ir? Então, eu acho que a medalha já está conquistada, porque os desafios são bem maiores do que com o outro, a gente não compete com o outro, né? E isso leva a cada dia mais pessoas que não possuem deficiência a se inspirarem, né? A sair mais de casa, praticar atividades regulares e melhorar a qualidade de vida.
E você acredita que não só você, com o exemplo do Pedro, mas os paratletas de maneira geral, eles são mais motivadores do que os atletas comuns? Com certeza. Até mesmo porque só de sair de casa já é o desafio, né? Com certeza. A superação é muito grande porque as dificuldades que eles enfrentam, o fator limitador da própria deficiência em si, né, que é o que seria super desmotivador dele sair de casa, ele ultrapassa essas barreiras primeiro e a luta interna para ele estar praticando uma atividade faz muito mais forte. Por isso que o Brasil ele é muito bem visto e é o maior participador, né? Nas últimas Paralimpíadas, a delegação brasileira foi uma das maiores e a que mais conquistou medalhas. A gente tem hoje, por exemplo, né, o Andes Souza, hoje campeão aqui de Uberlândia, hoje que com 5 medalhas hoje, 4 de ouro e 1 de prata, né? É um orgulho hoje para a família, que até quero mandar um abraço para a família dele, que é um orgulho hoje para a cidade de Uberlândia, a pessoa com 5 medalhas hoje, 4 de ouro e 1 de prata. O Rodrigo também é o triflista, né, do CDD. Nós temos campeões aí hoje, como a Ana Paula, o Guilherme, né? Então, isso aí são exemplos. Hoje a gente vê, Fernando, hoje até os cadeirantes hoje, a pessoa, a dificuldade que tem o acesso de sair de casa, é exemplo hoje para a gente hoje. Porque você vê a dificuldade hoje que tem com acesso até sobre rampa no passeio, a pessoa tem que pegar 3, 4 ônibus e vá com toda a dificuldade, vai lá, alegre e tudo, participar. Isso aí hoje é um exemplo para a gente, para a população de Uberlândia, para o Brasil, né? Isso é muito importante. Bom, inclusive, Carolina, você participou de um vídeo em que 3 paratletas de Uberlândia são personagens desse vídeo, o Roberto Carlos, que participou da gente no outro programa aqui, você e o Pedro e a Letícia, da natação. Né? E é o vídeo, e inclusive o nosso editor vai colocar algumas imagens que tem a sua participação nesse vídeo aí, né, com autorização aí do Renato, né, se o Renato autorizar, o Renato Cabral, que é o produtor do vídeo, que mostra a realidade desses 3 paratletas, né, levando pelo lado motivacional, que é a vida que você escolheu, é o nome do vídeo, enfim. E serve de motivação para muita gente, já virou viral, com milhões de acessos. É um vídeo que ganhou a simpatia de muita gente, não só em Uberlândia, mas no mundo todo. E como é que foi participar desse vídeo? Como é que foi essa parceria? De que maneira que você avalia esse tipo de participação dos atletas em vídeos como esse, motivacionais? Foi super emocionante a participação, até porque ele filmou cenas do nosso cotidiano e também a preparação para a corrida, né? E a própria corrida em si. Não foi, filho? E a chegada, e eu vejo ele é super participativo, e eu vejo esse tipo de vídeo, é muito forte a mensagem passada mesmo para as pessoas, que elas podem se superar e o mais importante, que elas podem ter a vida que ela escolher, né? Que nós possamos ultrapassar os obstáculos diários. O Pedro, com toda a dificuldade dele, ele se sente super motivado a sair para as corridas. A gente já correu esses dias, estava muito frio e ele estava mais animado que eu. Então, eu acho que essa mensagem que a pessoa passa, o Pedro tão pequeno, né? E ele que é um atleta. Então, assim, eu sou mero coadjuvante, eu sou bastidores, porque eu empurro, mas é ele que chega. Ele que está correndo. Você é os pés e ele é a energia. Eu que estou, né, eu estou apenas conduzindo, mas é ele que é o atleta. E isso é muito forte no sentido de levar as pessoas a essa reflexão de que às vezes elas não têm limitações físicas tão grandes e não praticam atividade. Então o vídeo do Renato, eu acho que mexe no fundo da questão da vaidade humana, né, da aparência, o que é o parâmetro de felicidade, o que é parâmetro de ser campeão, né? Então, assim, né, a gente vê os atletas profissionais e aqueles atletas amadores, como eu, que saio de casa com as minhas meninas também, para praticar uma atividade física, para estimulá-las a viver de forma mais integrada. E é uma forma de incluir também, né? Com certeza. Rafael, triatleta, treinador, né? Você treina muita gente, se treina também, né? Porque tem que ter uma disciplina diária ali de treinamento também para poder motivar as outras pessoas. Mas quando se trata de paratleta, de pessoas com deficiência,
Existe uma maneira diferente de trabalhar com essas pessoas em questão de motivação? Ou trata-se da mesma forma? Na verdade, eu não vejo como uma forma diferente de abordar o trabalho. Até porque o próprio deficiente físico, a partir do momento que ele toma a decisão de fazer algo do tipo, ele mesmo já está se mostrando uma pessoa extremamente motivada para chegar nesse ponto. Diferente das pessoas que não têm esse tipo de dificuldade no dia a dia, elas começam por convencimento de algum amigo, alguma coisa do tipo. Mas uma pessoa que é deficiente física, ela realmente, a partir do momento que ela toma essa decisão, é sinal de que ela tem uma motivação que vai além do que a gente talvez consiga imaginar, alguma coisa do tipo, assim. Além do normal, vamos Além dizer. do normal, justamente. E é justamente daí que a gente tira tanta inspiração quando a gente passa a olhar exemplos, como a Carol, por exemplo. Exemplos como o pai, o filho, o Tim e o Rick Hoyt, que foram exemplos que motivaram a Carol, inclusive, que é um pai que tem um filho com uma síndrome muito rara também. E ele começou a participar de vários triatlons, ele começou a correr várias maratonas, ele já correu uma das provas que é considerada uma das mais difíceis, que é o Ironman do Havaí, que é a etapa mundial de Ironman, que é uma prova de mais de 10 horas de duração, com tempo limite de 17 horas para ser concluído, num lugar de situações extremas, com muito calor, umidade muito alta, muito vento. Então ele já fez muitas coisas, citando ele especificamente como exemplo, que eu acho que a maioria das pessoas, sei lá, 95% das pessoas vão passar a vida inteira sem fazer nada do tipo, assim, sem chegar nem perto disso. Então, são exemplos que realmente nos mostram que, na verdade, não é o trabalho com eles que é diferente. É ele que torna o nosso trabalho diferente com os outros, entendeu? Acaba influenciando as outras pessoas também em volta. Com certeza. Eu sou exemplo vivo disso. Eu uso muito como inspiração essas pessoas que, sei lá, acho que dão lições de vida diárias pra gente. E essas pessoas, elas... existe uma alternativa de trabalhar junto, não é? De Sim. o treinamento ser em conjunto. Existe um projeto desse em andamento que está se criando? Tem um projeto muito bonito que eu tive o prazer de ver pessoalmente em Brasília, que se chama DV na Trilha, DV de Deficiente Visual. É um projeto que eles trazem as pessoas para acompanhar os deficientes visuais. E como que funciona? Você meio que entra nisso como um voluntário, certo? E aí você é colocado para acompanhar um deficiente visual para fazer um treino de bicicleta. Eles têm as bicicletas específicas para 2 pessoas. E aí a pessoa vai sair num final de semana para acompanhar um deficiente visual, ou começa a se envolver a tal ponto que começam a participar de competições juntos. E isso não se limita só à bicicleta, é em corridas de rua. Forma uma parceria. Exatamente. E é muito bonito. Eu tive o prazer de ver isso acontecendo e eu achei uma coisa assim espetacular. Um amigo meu que passou por nós numa bicicleta específica dessa, que chama Tandem, essas bicicletas de 2 lugares. Ele estava acompanhando uma mulher. Ele é ciclista, ele é triatleta, ele já fez várias provas aí, o currículo dele como triatleta já tem várias provas. E era muito bonita a forma como acontecia o negócio. Ele ia pedalando com essa mulher e à medida que ele ia passando pelos lugares, ele ia narrando para ela os lugares que ele passava, sabe? Ele chegava num grupo e apresentava cada um, descrevendo as características. E a mulher, assim, você via nas expressões dela que era uma coisa que realmente mexia muito com ela, assim, emocionava muito ela. Ele era os olhos e ela conseguia ver através do que ele falava, entendeu? Então é um exercício não só físico, mas para a alma também, né? De convivência, de relacionamento. Com certeza. De humanização, né? Sim. E o Rafael, ele quando a gente se conheceu, eu achei muito bacana que a forma como ele falou assim, não tem diferença, você vai dar o seu melhor nos treinos, né, Rafael? E quando ele me disse dessa proposta que ele tinha conhecido, que faz parte de um dos projetos, do subprojeto do projeto Angel Hair, que Angel Hair que é o meu nome de corrida com Pedro, porque ele fez exames nos Estados Unidos e enquanto eles estavam fazendo esses exames, as enfermeiras falavam, Angel Hair, porque era nos Estados Unidos, e ele estava passando um momento delicado,
E quando eu li para ele o livro do Dick Reutemann, eu falei, olha filho, o Rick Reutemann, ele corre com o filho e ele tem a equipe Team Reutemann. Toda equipe que se preze tem um nome, então a gente tem que ter um nome, né, filho? E aí eu falei assim, por que não Angel Hair? Porque foi um momento delicado, ele estava sentindo dor, ele estava fazendo exames invasivos e ele sorria muito. E aí, né, a gente falou assim, esse nome vai dar muita força, porque foi num momento muito marcante para nós. E eu fiquei muito feliz dessa corrida ter repercutido para todo o Brasil. Muitas mães começaram a correr com seus filhos e ter virado o projeto Angel Hair, que é a inclusão através do esporte, da dança, de várias atividades de acessibilidade humana. E como o Rafael disse, esse projeto que ele conheceu em Brasília, a gente pretende fazer um projeto, eu e o Rafael, nós temos esse projeto aqui em Uberlândia, que ainda não está sendo executado, mas de levar a pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência a treinar, a fazer competições, enfim, a estar participando de parcerias com pessoas que possuem alguma deficiência para ela sentir como é que é, né, Rafael? Sim, muito bom. E os dois lados ganham muito com isso. Com certeza. Em termos psicológicos, isso é muito bom, né? Eu vou falar hoje como vereadora. Não, por que eu acho importante? Queria falar assim, Carolina, né, o meu carinho, você, o Pedro, né, o sorriso. Ai, adoro. Porque nós até conheci, assim, foi um encontro muito jóia, nós convidamos, eles foram dançar lá na Câmara, foi muito importante para nós, né, aceitar o convite, demos uma moção de aplauso também, foi muito importante. Muito. E queria dizer, também o Rafael, eu tive a oportunidade, né, de conhecê-lo, nós estamos nos encontrando aqui nesse programa, né, ele ensinou meu filho a nadar, né, então a honra nossa, um triatleta, né, a gente sempre falava isso, nossa, campeão, o professor mundial. É um triatleta, a gente sempre valorizou muito, né, sempre torceu por ele, é um rapaz muito lutador, batalhador, merece, né, isso tudo. Nosso companheiro galego, né, que luta pela população, né, Fernando? E assim, eu tenho muitos amigos para-atletas, né? Eu até fiz uma homenagem para o Gabriel Tomelin, que é um para-atleta também, né, pelo Praia, muito esforçado, então a gente homenageou. O Praia, inclusive, está com uma equipe, assim, espetacular de natação, que é coordenado e treinado pelo Alexandre, inclusive, que é amigo meu, eu gosto muito dele, e o trabalho que ele está fazendo é muito bonito. Bom demais. E gerando excelentes resultados, inclusive. A gente teve essa oportunidade, né, lá na Câmara também, e eu tenho muitos contatos com para-atletas, né? Eu tenho 3 amigas deficientes visuais, que são para-atletas, que a gente tem contato com, eu até estava numa reunião agora, né, com uma das associações, e eu percebo também, e tenho uma amiga também, que deu à luz até agora, é campeã, né, para-atleta e tal. Mas assim, a dificuldade não só dos para-atletas, mas no esporte, no nosso país, né, eu acho que falta muito incentivo, eu quero falar hoje no programa sobre isso, que eu acho que é importante a gente aproveitar essa oportunidade para falar da questão do incentivo, não só financeiro, mas como prioridade política, não só na nossa cidade, como no nosso estado, como no nosso país. Bom, a gente vai começar o segundo bloco, então, com essa pegada das dificuldades, né? Não é? Nem tudo são grandes. São grandes dificuldades. Em outro programa aqui, com o Roberto Carlos, inclusive, e a Amanda, que é uma paratleta da Universidade Federal de Uberlândia, e o Vico e o Pastor Isaac, a gente pegou, a discussão foi basicamente essa. E não dá para fugir dessa discussão, que é justamente a dificuldade que tem de um patrocínio, de políticas públicas para incentivar os paratletas. E por que não a gente discutir um pouco disso também? Porque isso envolve motivação. E às vezes até, Fernando, às vezes até de locomover também. Que nem transitar pela cidade para ir treinar do outro lado da cidade é uma loucura. E isso acaba interferindo na motivação desse atleta também. E até no rendimento dele, porque se ele não possui um incentivo. Se ele não... Bom, eu vou chamar um intervalo aqui. Nós vamos para um rápido intervalo. Câmara Debate hoje, essa semana é especialmente dedicada ao esporte paralímpico, né? Em 2016 teremos as Paralimpíadas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, juntamente e depois as Olimpíadas, mas hoje especificamente falando sobre a questão motivacional que leva o paratleta a cumprir o dia a dia à risca e como essas pessoas incentivam outras pessoas também, não só a praticar esporte, mas também a
vencer os obstáculos do dia a dia. E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, não saia daí. Mais cidadania, informação, conteúdo, comunicação. Acesse www.câmarauberlândia.mg.gov.br. TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você. Você pode escolher bem, mas é isso que você faz quando vende o seu voto. Troca uma decisão boa por uma ruim. E você e a sua família é que vão ter que engolir o resultado disso. Não venda seu voto. Não desperdice a oportunidade de decidir o melhor para o Brasil. TSE, Justiça Eleitoral. Câmara Municipal de Uberlândia. Todos juntos, por uma vida mais justa e feliz. De volta aqui pela TV Câmara Uberlândia, o Câmara Debate, hoje falando sobre a questão motivacional do paratletismo, né? De que maneira que essas pessoas contribuem com a motivação das outras pessoas, se automotivam, enfim. E uma questão que foi suscitada no finalzinho do primeiro bloco aqui pela vereadora Gláucia e que é interessante falar é a questão do incentivo mesmo, né? O patrocínio, as dificuldades acabam atrapalhando a motivação desse atleta, né? E você que é triatleta, não só falando de para-atleta, mas aqui você como um atleta que representa o Uberlândia lá fora, e você, Carolina, que junto com o Pedro participa das competições, existe muita dificuldade nesse sentido de participar, de ter um incentivo, de ter um reconhecimento financeiro? Como é essa correria, essa loucura? Quer começar ou começa? Pode começar. Então, esse assunto é extremamente delicado, porque eu sinto isso na pele diariamente. Eu estou indo para o Mundial daqui uma semana no Canadá, já vai ser meu 5º Mundial, já venci uma vez na China e, infelizmente, não existe uma cultura relacionada ao incentivo esportivo no Brasil muito rica, pelo contrário, é quase que inexistente. Eu achei que quando eu voltei da China, eu achei que fosse melhorar alguma coisa por conta do meu título e tudo mais, mas eu acho que não mudou praticamente nada. Fui para o Mundial graças a uma rifa que eu fiz, para conseguir juntar um dinheiro para conseguir bancar a viagem que era muito cara. Ajuda de alguns amigos e alguns conhecidos que interessaram pela causa em ajudar isso. E se não fosse isso, sinceramente, eu acho que eu nunca teria tido a oportunidade de representar o meu país fora. Tá? É até complicado tocar nesse assunto, porque a gente vai para fora, a gente tem a maior vontade, o maior orgulho assim, de falar que está representando o país, mas o país não está nem aí para você, entendeu? É bem complicado isso. E, sinceramente, eu acho que é um assunto meio pesado falar sobre isso, mas essa fissura que o brasileiro tem, na verdade é o mundo inteiro, mas no Brasil é mais ainda. Em cima do futebol especificamente, rouba muitas energias, rouba muito foco de todas as outras modalidades esportivas. Tá?
E aí os atletas sentem muito isso pesa. Por quê? Porque isso, querendo ou não, acaba gerando desinteresse de todas as outras pessoas ou veículos de mídia, das outras modalidades, todas, porque está tudo voltado para o futebol. Acaba desmotivando. Sim. O Brasil é um país insignificante nos Jogos Olímpicos, praticamente, com raras exceções. Por quê? Porque chega nas Olimpíadas, os atletas pagam o preço de ter um país que é indiferente com eles durante esses 4 anos do ciclo olímpico. Chega nas Olimpíadas, todo mundo quer resultado. Ah, mas por que o Brasil nunca está no pódio? Os Estados Unidos está lá ganhando milhões de medalhas. Lógico, é uma forma de dizer milhões, tá? Algumas centenas, digamos. Outros países muito menores que o Brasil, outros países talvez até não... Cuba, por exemplo. Cuba, por exemplo. Outros países talvez mais pobres que o Brasil, tendo resultados muito mais expressivos do que o Brasil. E tudo isso justifica essa política meio burra que o Brasil tem em relação aos esportes. Por isso que eu insisti nesse assunto, que eu acho que é importante, porque quando eu entrei lá na Câmara, eu vi os atletas, as crianças, indo lá pedir, né, uma colaboração para poder representar o nosso país, né, nas Olimpíadas, fora daqui, nas competições. E eu acho até hoje humilhante você ter que pedir contribuição para poder mendigar, na verdade, mendigar, para poder exercer aquele seu talento, aquela sua determinação de estar representando. Essas 3 meninas que a Isabel, a Andréia, Nauane, que vão representar agora, vão numa competição agora em São Bernardo, elas vão lá na Câmara amanhã ver se a gente pode contribuir, viu, Galego? Porque elas falaram, será que adianta a gente fazer um ofício, isso, aquilo? Eu falei, não adianta, é de última hora, é agora, vamos ter que fazer alguma coisa. Quer dizer, sempre é assim, né? Diariamente as pessoas nos procuram lá, né? Os para-atletas ou não, né? Os esportistas, para ter uma contribuição. Então, eu acho isso um absurdo, gente. Incentivo, o dinheiro que tem nesse nosso país não tem incentivo nenhum. Nós temos que começar a mudar essa cultura, que seja municipal. Então, vamos começar com as leis municipais. Né, o que tem a bolsa, atleta, eu estou olhando isso já. Porque né, municipal, né, tem que estudar para ver como é que faz. Para que se incentive as pessoas, né, que lutam tanto, que tem uma acessibilidade, a gente fala tanto temos hoje acessibilidade para o esporte, então. Nós temos hoje o Maico lá do meu bairro lá, ele, para se praticar hoje o esporte dele, que é cadeirante, ele pega a sua cadeira, vai pedalando e tem que vender seu doce, seus produtos para pegar e ter que viajar para representar hoje a cidade de Uberlândia ou o Brasil fora. A gente vê a dificuldade que ele tem, a superação que ele tem hoje. Já me procurou, já a gente tem nos atendido dele. A gente vê a dificuldade. É uma pessoa hoje que tem uma dificuldade muito grande para representar Uberlândia lá fora. E é um entre várias, né? Várias pessoas. As deficiências na falta de incentivo são maiores do que as deficiências físicas que o atleta possui. Não, e sem contar também hoje... Se olhar por esse ponto de vista, todos os atletas são deficientes. Não, e eu estive acompanhando até esse dia mesmo uma reportagem na cidade de São Paulo. A gente vê hoje a dificuldade que o cadeirante tem hoje de, às vezes, passar no passeio, que os passeios tudo alto... A pessoa da acessibilidade, tem que tomar hoje 3 ônibus para chegar até o local de treinamento dele. Então tem essas dificuldades também. E também é uma questão muito séria desse esporte ser incentivado na educação física. O Rogério do SESI, ele veio com uma proposta muito interessante na escola do Pedro, por exemplo, na educação física, porque a criança... Você gosta da escola? A criança na escola, na hora da educação física, se ela tem alguma limitação motora, ser adaptado. Então, ele levou uma proposta bacana do Pedro, começar a treinar bocha adaptada, ensinar o professor de educação física das escolas para essa criança ela não ficar à parte na hora da educação física, né, que é estimular o esporte. Uhum. E realmente a gente nota que o atleta que tem alguma deficiência, ele já enfrenta uma dificuldade enorme para se superar e também não tem incentivo nenhum, não tem recursos nenhum disponíveis para que ele possa desempenhar dentro da modalidade que ele escolher e gerar frutos positivos, né? E a gente sabe que você, junto com o Pedro, participa em outras
cidades, outros locais, outras competições. Pois é, Tira-se e muito a dinheiro nossa... do bolso aí? Totalmente. E geralmente, e se fôssemos mais, né, Pedro, se a gente tivesse incentivo, que a vontade é o quê? No Brasil todo, né, Pedro? Até fica assim. Eu acho que falta, como o Rafael disse, valoriza-se muito esportes, né? Um esporte só em detrimento de outros e essa questão do exemplo, de levar exemplo. Então a gente vai em Goiânia, em Ribeirão Preto, agora mês que vem a gente vai correr em Ribeirão Preto, em São Paulo, em novembro, Pedro vai até receber uma homenagem lá, mas sem incentivo nenhum. Então muitas corridas que a gente poderia estar participando, estar levando estímulo para outras pessoas, elas não ocorrem pela falta de patrocínio, de incentivo, de melhorar até a questão de treino, porque, né, a gente tem N funções, então em função disso acaba caindo o rendimento, porque se a gente tivesse um incentivo, se tivesse um apoio, com certeza teria melhores resultados e estimularia outras pessoas, outras mães, outras... Você gosta? Porque eu acredito, outros adolescentes com deficiências a praticarem atividade física. Porque eu acho que é importante colocar nas políticas públicas, né? Que se obrigue, por exemplo, depois dos patrocínios, tudo, liberdade das pessoas, mas que tenha tantos %, né, daquela verba destinada para o esporte, por exemplo. Que você atrelha isso, essa arrecadação, que seja destinado, né, por exemplo, aqui na secretaria. Secretaria, então, né, a FUTEL, que tantos % vai ser destinado para estimular os atletas, por exemplo, que já seja, que mude governo, mas tenha a política do Estado. Isso é muito importante. A nossa política, de uma forma geral, a nível Brasil, ela é muito ineficiente. Eu vejo tudo que deveria facilitar, na verdade, eles criam para dificultar. Burocracia. A burocracia, no caso. Esse ano mesmo eu perdi um patrocínio que eu tinha. Acho que não é necessário citar nomes. Claro. Por quê? Porque eles não conseguiam nem ao menos abater o imposto daquilo que eles me ofereciam. Ou seja, eles me ofereciam o produto deles. E nem naquilo que eles estavam me oferecendo, eles conseguiam abater o imposto. Eles tinham que pagar imposto nisso também. E para eles estava ficando muito pesado. Ou seja, eles tiveram que abrir mão disso. Por quê? Porque não existe nada, não existe lei, não existe nada. Uma lei que de não incentivo, nem o mínimo do mínimo, eles não conseguem facilitar para as coisas funcionarem de uma forma menos difícil. Carolina, como o Rafael está dizendo aqui, né, para se buscar um patrocínio, o atleta normal, né, já é normal entre aspas, né, que tem limitações. Isso, é complicado. Para o paratleta é mais fácil, tem uma sensibilidade maior, consegue... Sensibilizar, eu acho complicado, porque como o Rafael está falando, e muitas vezes também a pessoa quer primeiro o resultado, ela espera o resultado para depois investir. Só que se ela não investir, não vai ter rendimento, né? Porque ele já enfrenta N desafios para sair de casa para treinar. Então eu noto que há pouca credibilidade, há pouca sensibilização mesmo, nesse sentido de incentivar o atleta desde pequeno, com que tenha limitação ou não. Então que as empresas possam... as empresas, o poder público, olhar mais com carinho para esses lados de incentivar e apoiar esses atletas, essas pessoas que têm toda a disponibilidade e vontade de praticar o esporte, que eu acho que o Brasil só tem a ganhar. Principalmente a cidade de Uberlândia, que é muito pouco investido nessa área. Para isso, Fernanda, eu acho que o nosso prefeito, né, deveria criar um incentivo às nossas empresas aqui de Uberlândia para que elas apoiassem mais. Porque hoje a gente vê, às vezes, o pouco apoio dos nossos empresários e hoje um incentivo aos nossos jovens paralímpicos, né? Que precisa. Se o prefeito criar um módulo para os nossos empresários, eu creio que eles vão ajudar mais. Isso deve partir do executivo, né? Porque o legislativo não pode criar um projeto de lei que vai onerar o executivo. Pode fazer, viu, Galego, um indicativo de lei para o executivo, se você mostrar para ele essa importância. Isso, um incentivo para os nossos empresários, né? Bom, aqui porque eu acho que tem que começar no município, porque senão a gente fica muito longe. Então vamos pegar as leis federais como estímulo, mas para fazer uma municipal. Isso. Se não for lei, gente, é complicado. De uma forma que seja até uma transferência de recursos de uma área para outra, né? Porque não pode se criar um projeto que vai onerar o município, isso é inconstitucional. Mas há como trabalhar juntamente com os outros parlamentares para se buscar um incentivo, e você uma pode lei de dizer incentivo. Também, você não pode criar
custo, mas você pode dizer, olha, o dinheiro pode vir de tal lugar, aí você pode fazer um projeto de lei. Um projeto para estar incentivando mais, né? Bom, vou chamar um intervalo aqui. Já estão me dando sinal que esse bloco é um pouco menor, que a gente ultrapassou um pouco tempo no primeiro bloco. E no terceiro bloco, não saia daí, você que é pai e mãe, principalmente você que tem um filho ou um irmão que é deficiente físico e que tem vontade de praticar esportes e enfrenta dificuldades. A gente vai explorar um pouquinho o Rafael aqui no terceiro bloco, nas questões técnicas mesmo, né, de quais são as categorias mais adequadas para determinadas deficiências e o caminho das pedras para que você que está em casa e é deficiente físico e que queira, que tenha motivação, mas não tem um incentivo, possa de alguma forma mover o corpo e praticar algum esporte, quem sabe até representar Uberlândia numa competição. Então não saia daí, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Muitas pessoas colocam a mão onde não devem. Elas querem falar por você, decidir por você e até votar por você. Por isso, o TSE trabalha muito para garantir toda a privacidade do seu voto. Tudo para você escolher o candidato que quiser, sem a mão de ninguém. Pode votar sem medo. O voto é secreto. É só você e a urna. TSE, Justiça Eleitoral. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta a nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Informação, transparência e proximidade com as pessoas. Câmara Municipal de Uberlândia. Um novo tempo, uma nova Câmara. Estamos de volta aqui pela TV Câmara Uberlândia. Câmara Debate esta semana especialmente dedicada ao esporte paralímpico e hoje especificamente falando aqui sobre a questão motivacional, né? O que leva o atleta paralímpico a buscar cada vez mais, mesmo apesar das dificuldades, que não é fácil. Bom, e a gente vai, depois de entrar em outros temas aqui, vamos falar um pouco com o Rafael, que vai passar algumas orientações, enfim, um bate-papo bem informal e todos podem participar também com dúvidas, enfim. Primeira coisa, existe uma categoria definida para determinada deficiência ou tudo ali dá para se trabalhar? Como que funciona a escolha, às vezes, de uma... Não, inicialmente, a nível competitivo existem sim as categorias, tá? Na verdade, existem várias, depende muito do... qual o tipo de deficiência da pessoa. Pode ser membro superior, um membro só amputado, biamputado, membro inferior, portador de prótese, cadeirante ou não, tá?
Então, as categorias são várias. Cada um vai se encaixar em uma categoria bem específica. Dependendo do nível da competição, existe sim uma avaliação para ver em qual categoria que cada um vai se encaixar. E dentro disso, aí tem a questão também dos equipamentos, né? A gente sabe que um equipamento comum para um atleta já é caro. Para o deficiente ele é mais caro? Depende muito da modalidade. Por exemplo, a natação não tem necessidade de equipamento nenhum. Tá? Ele vai usar o óculos, a touca e a sunga, o maiô, enfim. Outros esportes exigem mais de investimento em equipamento. Por exemplo, a corrida, se for membro inferior, a pessoa precisa ter uma prótese específica para a corrida. Se for uma cadeira, se ele for cadeirante, ele precisa de uma cadeira específica, a handbike. Não, a handbike é para a parte do ciclismo, seria, né? Se for corrida, existe uma cadeira assim, que também tem 3 rodas, mas ela é específica para corrida. No triatlon, no caso, que é a natação, o ciclismo e a corrida, ele precisa, na parte da natação, ele precisa de uma roupa de neoprene que ela isola, como é natação, não é em piscina, é em água aberta, ele precisa de uma roupa que isola ele da temperatura da água externa, então é uma roupa de borracha, uma roupa de neoprene. Ele precisa da handbike, que é uma bike adequada para o deficiente, isso no caso de uma pessoa que tem uma deficiência de membro inferior, que é uma bicicleta que você pedala com as mãos. Tá? E aí, além disso, ele ainda precisa de uma outra cadeira que é específica da corrida, que é uma cadeira que ajuda ele a render mais ali no movimento de forçar as rodas ali para poder fluir melhor o movimento. Então tem toda uma questão aí, né? Não é simples assim. A pessoa, primeiro, identificar a deficiência e buscar adequações, dependendo da sua condição financeira também, para poder ter equipamento ou não e poder começar. Mas inicialmente, para quem não tem dinheiro nem nada, a natação é o básico ali. Na verdade, a escolha de uma modalidade, ela tem que... Eu acho que o ideal seria pensar em algumas coisas que talvez facilite a prática. Inicialmente, procurar algo próximo à sua casa. Você não vai querer fazer uma modalidade, você mora em uma região da cidade e você vai fazer uma modalidade que está do outro lado da cidade. Você tem que pensar na facilidade inicial disso. Tá? Por exemplo, as pessoas que moram próximo ao campus da educação física. A educação física tem excelentes projetos voltados para deficiente físico. Tá? Então já facilita muito. Se a pessoa mora perto de um clube, a facilidade com a natação, por exemplo, é muito grande. A corrida em si, quem mora próximo ao parque, por exemplo, ela pode começar inicialmente com uma cadeira normal. Ela vai ter uma certa dificuldade a mais por conta de ergonomia, por conta da dificuldade do equipamento não ser específico para aquela prática, mas como é o que ele tem até o momento, funciona. É difícil, mas funciona. Para iniciar, para começar a se envolver com esse meio, funciona. À medida que ele for se envolvendo, que ele for melhorando, que ele for vendo que realmente é aquilo que ele quer, aí sim seria o momento mais ideal para ele começar a investir em um equipamento mais específico. Enfim, inicialmente, procurar algo que seja mais acessível, que facilite a logística. Tá? E a partir disso, começar a ver o que a pessoa tem mais afinidade, porque não adianta você se forçar a fazer algo que você não quer. Não existe modalidade que seja impossível para ninguém. A gente vê deficiente que joga muito bem xadrez e é considerado um esporte. Sim. Não é? Mas a cabeça funciona muito bem. Sim. A questão é identificar mesmo. Exato. E fazer o que gostar. Sim. Não adianta, a pessoa não gosta de água, ele não gosta de natação, nunca se identificou com o esporte, e você querer forçar ele a fazer a natação, não adianta. Dificilmente ele vai se desenvolver. Uma coisa que eu estava pensando aqui, as associações que existem em Uberlândia, né? A Aparo, porque por exemplo. então, né, Aparo, quer dizer, deficiência visual, nós temos 3 aqui na cidade, né? DVUT, a DVTRIM, o ProLuz, quer dizer, então tem lá dentro dessas associações, tem os departamentos de esporte. Né? Porque como a gente não tem um lugar, nossa, eu vou procurar, né, para desenvolver, ele citou a educação física muito bom, né? Tem alguns lugares, quer dizer, mas com alguma dificuldade, né, vocês podem procurar as associações. Né? Eu estou dizendo para a população que é importante, porque lá vai dar o encaminhamento necessário. Tem as associações para dar o suporte. E aí as associações recebem uma subvenção, né, da prefeitura, a gente está sempre em contato também, estimulando, incentivando. Quer dizer, agora teve
né, foi 42 anos, comemoração, nós tivemos lá na DVU, quer dizer, teve concurso de Miss, né, quem ganhou até foi a Isabel, que é uma para-atleta, né, corrida, né, ela é deficiente visual. Então, assim, parabéns para todas que estiveram lá. Então, sempre nelas em contato com o esporte, tentando levar para dentro da associação também, para ajudar, né, estimular. E as mães, elas se sentem motivadas aí para participar. Eu fico muito feliz, eu notei um aumento muito grande de mães com carrinhos de bebê, com deficiência ou não. E estou muito satisfeita também que quando onde eu treino, a gente conheceu já outra mãe que quer correr com a filha de 6 anos, que tem paralisia cerebral. E ela já começou nos treinos, então a corrida é muito democrática também, né? Principalmente para o pai ou para a mãe que vai empurrar o filho, seja numa cadeira de roda, num carrinho ou num triciclo adaptado, e que encontra nessa forma qualidade de vida e interação com a família. Então que essas mães... Um vai motivando o outro, né? Que essas mães possam levar seus filhos para a rua. E que haja campanhas de conscientização disso também. Nós estamos fazendo aqui uma pequena parte, né? É só uma sementinha que nós estamos plantando aqui. Fica aí, né, o apelo, a deixa, para que haja campanhas, não só a participação de vocês em eventos, que já é muito significativo, né, que a gente vê as pessoas em volta, enfim. E é uma forma de inclusão, né, Fernando, também, porque quando a mãe tira seu filho de casa para praticar uma atividade física, é uma forma de inclusão social. Ela está levando ele para tirar ele de casa, para praticar, para ele ter qualidade de vida, e isso vai estimulá-lo na sua deficiência, ele querer melhorar. O Pedro, eu vejo pelo Pedro, ele melhorou muito com os treinos. Então tem muita gente que fala, o que você notou de diferença? Ele está muito mais comunicativo, ele tenta, o tônus dele mudou, a parte de comunicação. Então, isso faz muita diferença na vida da pessoa que tem deficiência. Ele falou o tempo todo aqui, né? O tempo todo, ele está todo feliz, da conversa ali, ele tá, com certeza. Né, eu queria aproveitar para pedir, eu tive uma ideia assim, porque eu acho o Rafael, a Carolina muito inteligentes, né, muito envolvidos assim, com a causa, para nos ajudar com algum projeto de lei que vocês tiverem a ideia, né? E que a gente peça ajuda de outros vereadores eu também. Acho, às vezes vereadora, que eles deveriam levar esse projeto para alguns bairros, né? Que tem várias pessoas precisando do incentivo e às vezes precisa desse empurrãozinho de vocês, hoje que convivem o dia a dia, para estar mostrando para essas pessoas nos bairros, né? Que tem bairro distante, que hoje que é distante, vamos supor, que nem nós temos lá o César ali no Ruas, fica mais próximo, mas tem pessoas hoje que têm dificuldade, que moram no bairro mais longe, né? Para você estar levando esse projeto para os outros bairros. Então, se a gente fizer um projeto de lei que tem um incentivo financeiro, porque é complicado as pessoas, às vezes... Ter uma estrutura. Né, para deslocar, né? Não, para ir desenvolver um trabalho, quer dizer, né? Cada um tem vocês têm suas... Se a gente fizer isso, né? Quer dizer, o incentivo do município, né? Por isso que eu fico pensando em projeto de lei, com ajuda de custo para... Né, que se contrate pessoas para estar levando, o incentive o atleta e o para-atleta também, né, dê ajuda financeira mesmo, né, porque o ideal vocês já têm, né, levando... A vontade de E eu junto com o vereador Galego, né, levamos para outros vereadores, a gente está tendo a ideia aqui, mas que vocês nos ajudem a pensar numa ideia que vocês já estão no meio mesmo, quer dizer, né, fazer isso, né? A própria ONG Angel Hair já tem vários projetos. Isso. Que ainda está no papel, mas assim começar a sair muita coisa boa. E que isso pode se tornar lei. E a ONG está, e é isso mesmo, é incentivo, né, Rafael? Se tornar lei é obrigado. O prefeito sempre fala que nossa é lei, então tem que cumprir e fazer. Eles podem estar passando para a gente estar entrando com ele na Câmara. E valorizando vocês, né? Porque aí leva vocês, né? E vocês que são autores do projeto, na verdade, não é a gente. E lembrando que o espaço do plenário está aberto para ir lá e falar, e mostrar, e buscar o apoio. A casa é de vocês, a casa é do povo, lá onde vocês têm acesso livre, lá a casa é de vocês. Até no outro programa aqui, o Vico e o Pastor Isaac, e nos outros programas também, são 5 programas dedicados a esse tema, e aqui com certeza, se você pegar os 5 programas e assistir, todo mundo vê que ideias existem e que falta, ou não falta, é só esse empurrão do Poder Legislativo ou do Executivo para que a coisa aconteça, para que as coisas fluam. E hoje... É a questão que você disse, a cultura. Né? O Brasil, a política,
a cultura política do Brasil não é voltada para incentivar o esporte. E está na hora de mudar isso, não é? Porque as coisas já estão acontecendo, porque os atletas fazem acontecer. Mas com muito sacrifício, muito custo, eu acho que não tem necessidade disso. Devido ao rico país que a gente tem, muito dinheiro, e para mim é tudo prioridade política. Se quiser, o negócio acontece. Se não aconteceu ainda é porque vontade política não existiu. E tem muita gente motivada e que não faz por falta de incentivo, né? Você conhece gente assim? Que tem o potencial, é uma pessoa com deficiência, por exemplo, tem o potencial, tem a motivação, tem a vontade, mas não vai porque... Não tem o recurso. Conhece? Sim. Dá para contar no dedo ou não? Não dá para contar nos dedos. Eu conheço vários que, inclusive, estavam muito bem e abandonaram seus objetivos, seus ideais ali naquele momento, naquele instante. Tinha todo o potencial de alcançar resultados extremamente expressivos e pararam por conta de não conseguir ir por conta própria apenas. Porque chega numa hora que só a sua vontade não te permite ir além. Até porque a gente sabe que não chegamos em lugar nenhum sozinho. Então, chega um momento que realmente algumas escolhas devem acontecer e geralmente ela vai contra o caminho que a gente gostaria de seguir. Às vezes, Rafael, falta também até um incentivo da família também. Hoje, em termos, né, que às vezes a situação financeira da família também não tem como acompanhar ele, porque a situação é precária, né? Então precisa mais do incentivo da família, a situação financeira, tudo, né? Tudo isso leva ao atleta não incentivar. Com certeza. Eu mesmo posso falar, me usar de exemplo. Se fosse para esperar algum retorno do meu esporte, eu já teria abandonado há muito tempo. Eu faço porque eu realmente gosto. Eu faço porque isso se tornou minha profissão. Mas eu nunca fui profissional do meu esporte. E também por quê? Porque eu nunca tive retorno disso. E você tem uma mãe também, que é esportista. Sim, minha isso mãe. É importante. E né? também, Rafael, falta um incentivo hoje também. Eu falo, nós estamos numa cidade hoje que o trânsito é muito movimentado. A gente hoje vê o desrespeito, às vezes, dos nossos motoristas. Dos motoristas, né? Hoje, com o trânsito hoje, que não respeita nossos cadeirantes. Então, a gente nota isso aí, a gente convive o dia a dia com eles. E nota a falta de respeito, né? Não respeita tem vaga. A pessoa, às vezes, vai sair para treinar, chega no Parque do Sabiá, encontra a pessoa sai de casa para praticar uma atividade física e fica com preguiça de estacionar um pouco mais longe e parar na vaga do cadeirante. Aí é complicado, então assim, a gente encontra várias dificuldades. Hoje a Carol chegou aqui, a vaga específica para deficiente estava ocupada. Pois é. E às vezes você vem hoje, você acompanha hoje, às vezes o motorista de ônibus passa para pegar o cadeirante, ele não pega o cadeirante. Eu já topei mesmo cadeirante chorando em ponto de ônibus, que o motorista não pegou e ele estava atrasado para praticar o seu esporte, às vezes ir no Parque Sabiá, tudo. O motorista deixa ele no ponto, não pega ele. E diante de todas as dificuldades, ainda tem que buscar força para motivação. Para motivação, né? O que faz a gente sair de casa à noite e falar, vamos divertir. Que nadar contra a correnteza o tempo inteiro, praticamente. Por isso que nós temos que nos unir, né? No início teve um grupo, dessas meninas mesmo, a gente sempre tem conversado. Procurou para a gente fazer uma reunião, né? Porque tem aquilo. Pertence a alguma associação? Aí não dá o apoio. Pertence, são pessoas que estão... Né, que são atletas, tudo, e não estão nenhum ligado a uma associação e querem participar dos torneios, tudo, porque foi essa a resposta que eu tive, está ligado, né, então não pode ter ajuda. Então, tem um grupo, acho que tem que se unir mesmo, né, até encontrar um caminho juntos, né, para ter um incentivo. Se a gente for... A motivação. Como a gente está motivado nesse tema aqui, é o que nos levou a discutir esse tema, justamente essa vontade de mudar, e o Câmara Debate ele tem essa característica de pegar os temas da cidade, trazer o Poder Legislativo aqui, trazer gente que representa determinadas classes na cidade, e discutir aqui, e levar para a sociedade essa discussão e abrir os olhos e buscar conscientização. Só que, infelizmente, o tempo acabou, né? A gente ficaria horas aqui discutindo esse tema. E eu queria pedir uma consideração final de cada um, que seja uma mensagem, que seja um apelo. Fiquem à vontade para falar agora aqui a consideração final. Desde já,
Eu agradecendo aqui a Carolina Cordeiro, que é geógrafa, é fundadora do projeto Angel Hair e a mãe do Pedro. É mais conhecida na cidade como a mãe do Pedro, que o Pedro é o atleta nota 10 aí de Uberlândia e da região, enfim, representando Uberlândia em vários lugares aí. A nossa admiração, o nosso respeito aqui e o nosso agradecimento pela sua participação de vocês. Obrigado, Carolina. Muito obrigada, a gente agradece a oportunidade de estarmos aqui e queremos dizer, né, que as pessoas se sintam motivadas, com muito amor, para sair de casa e praticar atividade física e se superar diante de qualquer dificuldade, que ela possa achar dentro dela a vontade de se sentir melhor e de fazer uma vida com mais amor. Bom, obrigado. Agradecer também o Sebastião Galego mais uma vez com a gente aqui no Câmara Debate. Obrigado, vereador. Eu que quero agradecer a vocês por dar essa oportunidade. Nós estamos aprendendo aqui hoje com a Carolina, mãe do Pedro, né? O Rafael, hoje está levando essas informações até o nosso público que nos acompanha em casa. Tá? E agradecer a presença também da nossa vereadora, Glaucia da Saúde, qual tem um carinho muito especial, viu? E agradecer a vocês por nos dar a oportunidade, agradecer as pessoas que estão em casa nos acompanham, que Deus ilumine a todos. Amém. Bom, e aqui também o Rafael Farnese, não é para-atleta, mas é triatleta e treinador de atletas e para-atletas, né? E contribuiu bastante com muitas informações aqui e principalmente o ponto de vista da dificuldade que é e abrindo os olhos aqui dos nossos parlamentares e também do nosso telespectador. Muito obrigado de coração pela sua presença aqui, Rafael. Eu que agradeço e agradeço a oportunidade de estar aqui falando a respeito desse tema, tá? E gostaria muito de falar para as pessoas que elas deixem de ter essas limitações. Essas limitações existem apenas nas nossas cabeças. Basta você dar o primeiro passo que você já começou a fazer aquilo que talvez um dia você achou que fosse impossível. Roubando uma frase aqui, a maior deficiência é a falta de... é o pensamento negativo. A falta verdade. A maior deficiência... A maior deficiência é o pensamento negativo. É a frase do Cabral. Pegando lá do Renato. Bom, Glaucia, muito obrigado pela sua presença também. Glaucia da Saúde, vereadora, sempre aqui contribuindo com a gente. Obrigada, eu gostei muito, viu, gente, de vocês. Achei que foi uma delícia aqui estar participando hoje e que as pessoas nos procurem, né, que nós estamos lá. Não tem sentido legislativo se não for para representar as pessoas. E nós estamos lá para trabalhar para a inclusão, né, social e no esporte de todas as pessoas, tá? Para atletas ou não, de todas as pessoas, nós estamos lá para trabalhar para isso. Obrigada. Bom, então muito obrigado pela presença de todos vocês. A sua mensagem. A minha é aqui, ó. Bom, a mensagem que eu deixo também é um muito obrigado a você em casa que nos acompanha e pode acompanhar o nosso programa também através do portal da Câmara na internet, câmarauberlandia.mg.gov.br. Inclusive, esse programa pode ser utilizado aí nas salas de aulas da educação física. Com certeza a discussão aqui vai enriquecer muito o trabalho dos universitários e de quem quiser. E você também pode contribuir com o nosso programa enviando um e-mail com sugestões de temas para a gente tratar aqui. O e-mail é imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br e eu agradeço também a equipe da TV Universitária que sempre dá aquele apoio para a realização desse programa. Então, muito obrigado e até o próximo Câmara Debate.